No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. E comigo aqui no estúdio, o jornalista Eurico Cruz, do site grudiario.com.br. Bom dia, Eurico. Bom dia, Pedro. Bom dia aos internautas. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. O Eurico me lembrou aqui o vinho raro do... Põe aí, produção. Do cowboy Wagner Freitas. Wagner Freitas... O vinho raro, reserva, amigos especiais. Você ganhou um vinho desse, Eurico? Nunca ganhei, olha então, só. Então você não é amigo especial. Na época, em 2007, acho que eu ainda não podia beber. Não, já podia, já era maior já. 2007, safra, Wagner Freitas. Lembrando que o empresário Silvio Alves, presidente da Associação Comercial e do Supermercado X, né? Sim. Mandou R$ 3.800 de lance no leilão. Vai encerrar amanhã e nós vamos reverter em cestas básicas. Muito bem. 7h13. Eurico Cruz, que história é essa de Prêmio Internacional de Melhor Prefeito do Mundo? Pois é, Pedro, é um prêmio organizado aí pela Sid Meier Foundation, né, que é uma organização. A gente procurou mais informações, né, o prêmio de fato existe, todo ano ele tem uma temática. Esse ano, bom, não podia ser nada além do combate à Covid-19, mas ele fala também de uma cidade mais justa, mais verde e mais forte, né, e aí tem uma série de prefeitos lá, muitos prefeitos. E o curioso, Pedro, eu estava lendo lá alguns critérios, a votação é aberta e não é o critério de mais votos ali que dá o prêmio pro escolhido. O prêmio existe um critério lá de engajamento, alguma coisa, eu não consegui entender direito ali como é que, de repente, ganha um prefeito lá, tem o triplo de voto, mas não ganha porque o critério é outro, né? O pai do Campeonato Fluminense? E olha, é um prêmio totalmente, acho que... Olha, eu vou falar sem paixões, gente. Não digam que eu sou oposição ou bajulador do prefeito, nada disso. Sem paixões. Eu acho inconcebível um torneio, sei lá, como é que é isso? Um prêmio desse? Um prêmio, é. Como é que você vai comparar o prefeito de Guarulhos com o prefeito de Londres, da cidade do México, de Tóquio, sei lá de Roma? Qual o parâmetro? Quem é que inventou um concurso? Concurso é a palavra que eu queria achar. E assim, Pedro, a gente está num momento que não é um momento de tranquilidade para você querer dar uma menção honrosa para alguém. A gente está no meio da guerra ainda. Mais de 40, às vezes mais de 30, 40, 50 guarulhenses morrendo por dia, né? Você tem uma situação do comércio. E outra coisa, em 40 anos de profissão, nunca ouvi falar nesse prêmio. Sim, ele acontece ele é um prêmio a cada 2 anos, né? Mas assim, também não... Nunca ouvi falar. Nunca tinha ouvido falar, não. Você já ouviu falar? Não tinha. Eu tenho 40 anos de profissão, nunca ouvi falar. Hein? Bom, vamos em frente, vai. 7h15. Eurico, tem comerciantes em Guarulhos protestando pelo fechamento do comércio? Sim, a gente tem recebido reclamações, mas teve ontem também na terça-feira agora, uma reportagem do Profissão Repórter aqui em Guarulhos. Eles fizeram essas matérias. Teve alguns trechos que não foram para o ar, que a gente viu de vídeos dos comerciantes reclamando. E a situação é de uma calamidade enorme, sabe, Pedro? Porque, realmente, a pessoa precisa ficar em casa, mas as contas continuam chegando. Nós estamos numa questão que é inexplicável, sabe? Até como é que você manda o cara ficar em casa? Às vezes tem gente que fala, é muito fácil você falar para alguém ficar em casa quando você tem o que comer, quando você tem o que assistir, quando o seu trabalho é remoto. Mas para quem não precisa, ontem mesmo... A gente recebeu um pedido de uma pessoa de uma doação de óculos, sabe, Pedro? O cara é pedreiro, tá com câncer de próstata, tá numa situação muito triste e pedindo uma doação de óculos porque não consegue mais nem ler, sabe? Então são realidades assim que o comerciante não sabe o que fazer. Imagina o comerciante que paga aluguel. Vamos supor, o cara deu um desconto de 50%, daí é caro ainda. Ele tá pagando aluguel fechado. Sim. Tá pagando tributos, né? Municipais, estaduais, federais, enfim. Está pagando funcionários, muitas vezes, né? Sim. Essa situação, a solução é vacinação. Agora, Eurico, sabe o que eu estava pensando hoje pela manhã? Não se falou mais nada, né? Houve aquele autorização, consórcio de prefeitos, autorização da Câmara para comprar vacina. E onde estão as vacinas? A gente tem uma questão aí, Pedro, que nem aqui em Guarulhos, acho que um caso que a gente esperava muito era a questão da Sputnik, né? Exato. E eu estava vendo ontem, o STF questionou, deu um prazo para que até o fim do mês a Anvisa se posicione sobre essa questão da Sputnik, porque está muito enrolado mesmo. Se fosse uma vacina assim, acabou de sair, ainda não foi aplicada em ninguém, mas a gente já tem aí mais de 40 países, né? Esse prazo do Supremo me lembra aquela piada, o senhor tem 24 horas para tirar a mão daí. É brincadeira, né? É brincadeira. Até o final do mês? No meio da guerra aqui? E, ó, Pedro, eu vou te falar uma outra coisa também, que a gente estava falando ainda dos comerciantes, né?
dos comerciantes, do povo no geral. O auxílio que quer se dar hoje no Brasil, ele é irrisório. O que uma pessoa vai fazer com R$ 150? Pergunta para a pessoa hoje, você para de trabalhar, ou te colocam em casa, ou você fica desempregado, você tem aluguel. Onde você paga um aluguel com R$ 150? Ninguém vai pagar aluguel. Vai comprar arroz, feijão e farinha. Outra questão, tinha uma discussão no Senado, eles tinham um projeto de lei para discutir um auxílio emergencial a bares e restaurantes no valor de R$ 2.000. Tem lugar que até que, pô, beleza, de repente pode dar uma ajuda, mas tem lugar que isso aí não vai passar de uma pedra. E vamos ser sinceros, né, Pedro? O que os caras estão discutindo agora? Uma CPI da Covid, que está sendo ampliada para governadores, prefeitos, mas que vai ter um tom muito mais político nesse momento. E vai acabar não... E outras coisas que poderiam estar andando da questão da pandemia não vai dar. Não estou defendendo, acho que tem que ter uma investigação sim lógico, em todo o governo federal, mas é uma coisa que nesse momento existe tanto debate para ser feito em relação à saúde da população, como a gente falou até da própria Sputnik, e vai ficar travado de novo em política, né? E, aliás, o governo federal anunciou 2 milhões de doses da vacina Pfizer, depois 1 milhão, que na verdade são 500 mil, você precisa ver. Brincadeira. Daqui a pouco eles só vão chegar a 50 mil. E você sabe que eu soube ontem, Eurico Cruz e amigos do Radar de Notícias, houve uma mudança. O secretário José Mário pediu demissão, assumiu lá o interino, como é que é? Michael de Paula, né? Isso. Já me falaram que não vai ficar muito tempo, não. Vem aí um bambambam, parece que indicado pelo Kassab. Mas a questão é outra. O Zé Mário reservava a segunda dose para aplicação. Agora pararam de reservar. Então é um risco grande, hein? Porque você dá a primeira dose e não tem certeza que vai ter a segunda dose para imunizar o cidadão. Olha o risco. Pedro, você sabe que isso agora, a recomendação inicial era realmente se fizesse a reserva e depois agora o governo do estado e o governo federal recomendam que você aplique no geral. Aqui em Guarulhos, Pedro, eu vou fazer essa matéria ainda hoje, a gente pegou ontem, 983 pessoas não compareceram para tomar a segunda dose, viu? Esse é um dado real aqui, passado pela Secretaria Municipal de Saúde. Não sei por que uma pessoa não retorna para tomar uma segunda dose, sendo que ela já tomou a primeira, né? Mas assim, Guarulhos, inclusive, agora o governo do estado, além do ranking de vacinas aplicadas, ele fez de vacinas aplicadas por distribuição, né? E Guarulhos está na posição 621, recebeu, por exemplo, 180 mil vacinas e aplicou 130, 150, algo nessa casa, né? Tá aí a explicação pelo que você falou, né? Pela reserva do lote. Tem cidade que tem 111%, mas é porque o frasco veio com um pouquinho a mais de vacina, dava para você puxar ali. Tem um chorinho? Tem um chorinho. Aqui na live, o Potiguar Bloch diz... Bom dia, Pedro Notário e equipe. Esse prêmio internacional parece título de comendador, lembra desse? Lembro. Comendador, barão, duque, conde. Eu me lembro disso aí, ô Potiguar. Dos anos 80 era moda mesmo. Bom, eu nunca ouvi falar nesse prêmio. Eu não estou tirando mérito do prefeito Guti, de nenhum prefeito. Mas, sinceramente, eu nunca ouvi falar nesse prêmio, não. Mas 7h20, e lembrei do Wagner Freitas lá, acho que ele vai votar em São José dos Campos. São José dos Campos, vai votar no prefeito, porque São José toda vez lembra da campanha, ele fala, tem estrutura, tem hospital de campanha, tem tudo. Mesmo, né? Ele tinha razão. E o hospital de campanha realmente lá tá até hoje, né? Bonito o vídeo, né? Um hospital construído em 35 dias, um hospital fixo, né? Uma obra de engenharia admirável, né? Sim, Pedro, sim. Tem que reconhecer mesmo que foi um trabalho bom nesse sentido, né? Aqui em Guarulhos nós estamos com uma lotação muito grande, viu, Pedro? São mais de 200 pacientes internados com Covid-19, né? Tem ferramentas do governo do estado que permitem aí a gente verificar, e sempre o Padre Bento é o mais lotado aqui. Ele tem uma média de 80 pessoas por dia aí, com Covid. Não era o Geraldo Secap? Não, é o Hospital Padre Bento. Eu fui buscar essa informação esses dias. O segundo é o geral. Aí em terceiro vem o HMU. O HMU tem uma média de 50, 52, 55. O Padre Bento chegou a 92, 96, agora caiu para 88. E o geral eu não lembro, mas ele fica entre os dois. Ele fica com 70, 80 ali também, não é nada... E os particulares estão mais folgados? Olha, eu estava reparando, a Unimed ela teve uma folga, sim, caíram significativamente os casos. O Nipo brasileiro, que era um hospital que chegou a ficar com uma fila de espera de 10 pacientes, não tem mais essa fila de espera, tem uma ocupação de UTIs aí de 90% e 95%. Então, pelo menos, parece que essa fase emergencial ela deu um certo resultado, né? Eu sempre falo que o Nipo brasileiro é um hospital mais guarulhense do que paulistano, né? Sim, sim. Muito guarulhenses usam o Nipo brasileiro. Numa conversa lá, Pedro, eles me falaram que 30% do atendimento deles são de guarulhenses. É de guarulhenses. Quanto? 30%. Pensei que fosse mais.
Você assistiu a sessão ontem, Eurico? Assisti, Pedro. Foi interessante, o presidente Martello ontem se posicionou firmemente contra o fechamento da Proguaru, Sim. conclamou os vereadores a se unirem contra o fechamento da Proguaru e deu a entender que enquanto ele for presidente da Câmara, a Proguaru não será fechada. Pedro, o Martello ele tem se posicionado nessa questão contra o fechamento da Proguaru, desde que ele assumiu aí, né, como presidente da Câmara, e ele sempre falou que ele era a favor, talvez, até de você fazer uma conversa, né, com os funcionários para ter uma redução, fazer um enxugamento na empresa. Sim, uma reestruturação. Uma reestruturação para que ela pudesse ser mantida, para que pelo menos parte das pessoas ali tivessem os seus trabalhos mantidos. Ele, inclusive, foi autor de um requerimento, né, Pedro, que Sim. era sobre as nomeações feitas na empresa. Até o dia 6 de abril. E uma coisa que ele falou também é que, dependendo da situação, você tira do poder do prefeito essa questão das obras e passa para uma empresa terceirizada que pode perder o controle, né? A sessão da Câmara ontem foi bastante voltada também na questão de saúde, né? Teve requerimentos voltados ao fechamento de UTI no HMU, teve Sim. a vereadora Janete questionando sobre kits de intubação. Então é uma situação bem difícil também. Mas ontem eu acho que o ponto forte foi essa questão da Proguaru, que deve reverberar hoje, deve repercutir bastante. A Câmara vai se posicionando cada vez mais contra o fechamento da Proguaru, né? Sim. Agora, a Proguaru dá para enxugar, hein? Dá para enxugar diretorias, tem diretoria demais. Já me falaram que quem está mandando na Proguaru é o secretário da Fazenda, Ibrahim El-Kadi, que o presidente Carone nem anda frequentando a empresa. Sim. Ô Pedro, eu precisava fazer um comentário que eu lembrei de uma frase do Martello, que ele fala que dá prejuízo, não é mais prefeitura dá prejuízo, Câmara dá prejuízo. O BS dá prejuízo. Governo federal dá Verdade, prejuízo. Aí lógico. falou, se for assim, nós vamos fechar tudo, né? Perfeito, porque realmente dá prejuízo para nós pagamos imposto. Sim. A verdade é essa, não é para dar lucro. Bem observado isso aí. A gente já fez aqui até um comentário uma vez, né, que a Câmara custa acho que 70 e poucos reais aí para cada guarulhense por ano, né? Mas é porque nós temos uma população muito grande, 1.400.000 habitantes. E você sabe que eu fiz uma pauta outro dia, eu fiz um cálculo. Guarulhos já deveria ter 36 vereadores, sabia disso? 36, assim, é permitido de acordo com a população, né, pela lei eleitoral. Já deveria ter 36 vereadores. Parece que tem uma discussão, é uma pauta para você, Eurico. Está tendo uma discussão de 13º para vereadores. Parece que o ex-presidente Jesus não deixou isso previsto. Está havendo um ruído na Câmara nesse sentido. Pelo que eu soube, Pedro, houve o seguinte, os vereadores chegaram a aprovar esse 13º ali no ano passado, dentro de uma questão deles mesmos, só que aí o Ministério Público falou, não, isso aí tem que passar também pelo aval da Prefeitura, né? Então eles aprovaram esse projeto pelo que tinham passado para a gente e teria que ir a sanção do prefeito. Eu não sei se há um conflito de poder aí não, se a Câmara tem independência para determinar isso ou não, né? Mas essas são aquelas questões que discutir em um ano comum já é difícil. Imagina você discutir numa pandemia que o vereador quer o 13º salário dele. Não é conveniente. Não né? é conveniente. Então, ok. Obrigado, Eurico Cruz, do site grudiario.com.br. Obrigado pela participação. Até uma próxima oportunidade. Pedro, obrigado. Eu só queria falar uma coisa rapidinho que o pessoal me pediu para falar aqui no seu programa. Aliás, pessoal muito fã. Tem um movimento aqui em Guarulhos também, um grupo de lei de perturbação ao sossego, que eles estão querendo fazer uma cobrança à prefeitura para que hajam punições mais severas a quem usa esses equipamentos de som. Então eu queria deixar essa mensagem aqui, porque foi um pedido para que falassem no seu programa. Qual que é? Contra a baderna? Contra a baderna. Eles acham que assim, hoje você tem uma situação de você chama a polícia, você chama a GCM, vai lá, tem uma conversinha, vai embora e nada fica resolvido e o problema vai sendo recorrente. Eu acho que compete a GCM ser mais eficaz, ser mais veemente. Na minha opinião é essa. A GCM tem que ter mais poderes, se é que já não tem, né? Tem que ser mais veemente nessa situação. Lógico, você tem um vizinho lá enchendo um saco, você chama a GCM é para resolver. Resolve. Né? A GCM virou a esquina, liga o som de novo? Não dá. É inaceitável, né? Não dá. E realmente hoje as coisas funcionam assim, viu, Pedro? Bem difícil. Ainda mais nesse período de pandemia, que tá muita gente em casa, tem gente que tem noção, tem gente que não tem. Verdade.